Boa tarde a todos e todas. Tudo bem com vocês? É um prazer a gente estar aqui agora realizando o nosso quarto encontro nesse curso de 200 anos de Sociologia. E hoje a gente vai trazer um tema assim muito interessante, pelo menos eu considero de extrema relevância, que é iniciar a falar sobre as mulheres na sociologia, na história da sociologia. Eu agradeço novamente ao FJF, que é onde a instituição que registra o evento, né, que coordena esse evento, também ao FJF Campus de Governador Valadares e a SBS, a Sociedade Brasileira de Sociologia, na pessoa do professor Jacob Lima, que vai estar hoje com a gente no bate-papo, né, Júlio, lá no Ensino de Sociologia ontem e hoje, às 19 horas no Instagram. Depois eu passo para vocês o perfil, mas conto com vocês lá também para a gente discutir essa formação e como é que ela impacta na nossa docência, no exercício da docência. São dois eventos, como vocês sabem, que estão conectados. O curso de 200 anos de Sociologia foi gestado por ocasião do GT19, Teoria, Gênero e Conhecimento da SBS, que eu e Júlio da Mata coordenamos. E o Sociologia ontem e hoje também nessas mesmas circunstâncias. Então, são eventos aí que se tocam. Um é mais informal, que são essas lives pelo Instagram. O outro visa deixar material didático, discutir os clássicos, falar das contribuições deles num período mais prolongado. Então, não é só uma conversa, um bate-papo, né? Uma exposição. Além desses agradecimentos, agradeço também a Breila Zanon, que nos ajuda aí na transmissão, né, para o canal da SBS, e a todos que estão assistindo, tanto pelo YouTube quanto aqui pela nossa sala da webconferência. Bom, as listas de presença vão ser disponibilizadas daqui a pouco. Peço que vocês preencham com atenção, nome completo. Da mesma forma, peço que vocês fiquem atentos para a inscrição realizada no módulo 1. Lógico que não dá mais para fazer inscrição para o módulo 1, já que nós já ultrapassamos, né, a metade do curso. Nós teremos apenas mais 2 semanas, essa e a próxima de curso, né, com 4 atividades. Mas as inscrições para o módulo 2, para falarmos sobre a institucionalização da ciência sociologia, até a década de 1860, já estão disponíveis. Serão 20 horas de curso nesse módulo 2. As inscrições são feitas separadas, porque senão nós teríamos uma carga horária de especialização. E não é essa a intenção, né? Vai sair como uma carga horária de 14 horas esse módulo 1 e de 20 horas o módulo 2. E assim por diante, dependendo do número de teóricos que nós iremos tratar, e o número também de convidados que nós alcançaremos, conseguiremos aí apoio para realizar as exposições. E é sobre isso também que eu queria falar com vocês hoje. Para todos que estão nos assistindo, nós gostaríamos de convidá-los a pensar em nomes para o nosso módulo 3. São vários os teóricos que nós queremos trabalhar da década de 1860 até 1890. E, fatalmente, como são teóricos que não são abordados na academia, não são considerados, às vezes, como clássicos, não estão no cânone, né? Nós temos dificuldade para identificar pesquisadores que lecionam esses teóricos em sala de aula ou que escrevem sobre eles, realizam pesquisas sobre. Então, eu vou citar aqui os teóricos que nós convidamos vocês a indicarem pelo nosso e-mail, sociologiacso@gmail.com, e indicar nomes de possíveis pesquisadores que estariam interessados, né, em falar sobre esses teóricos. Ludwig Gampowitz, Charles Wolff, Beatriz Potter Webb, nós já temos uma convidada, mas lembrando que a gente quer uma visão plural, então mais de um convidado sempre, né? Ana Julia Cooper, a Jane Addams, Eric Riquet, Sombar, Gilman e Veblen. Serão os nomes, a princípio, do módulo 3. Se tivermos esquecido de alguém nesse período de institucionalização da disciplina entre a década de 1860 e a década de 1890, também gostaríamos que vocês contribuíssem conosco, indicando. Quando a gente fala sobre o período, né, que nós estamos escolhendo,
eu queria lembrar também que o critério foi o período da historicidade, quando esses teóricos estavam publicando as suas obras. Então, a categoria marco histórico está presente o tempo todo, né? De qual geração, a qual geração eles pertencem, mas não só a partir da data de nascimento, quando as suas obras foram efetivamente realizadas. Por isso que o Durkheim vai aparecer só lá na frente, né, no quarto módulo, o Weber vai aparecer no quinto módulo, século XX. Então, tem um longo percurso aí até chegar neles. Bom, dito isso, eu passo a palavra para a professora Júlia da Mata, para que ela faça suas considerações, e aí a gente já começa com a apresentação do professor Igor. No mais, agradecer mesmo. Vamos publicar aqui os links do Evans para as pessoas poderem fazer a inscrição, informar que quem já está inscrito no módulo 1 automaticamente já fica com a inscrição para o módulo 2, que aqueles que porventura se virem impedidos de continuar, por favor, entrem em contato, tem o e-mail também da disciplina, né, desse curso, a CSO 200, para poder liberar acesso para as pessoas que estão na lista de espera, né? E solicitar também o contato via esse e-mail para poder ter acesso à lista de outros autores que estão sendo planejados para os outros módulos e convidar vocês, né, na formação dessa rede, com nome, sugestão de nome de especialistas ou de pessoas que se disponham a estudar, para nos darem uma aula sobre os autores novos, velhos, sobre os autores clássicos, né, que vão compor aí o rol de autores que a gente quer abordar e tirar tempo para conversar e conhecer durante a disciplina. Né? Durante a disciplina, não, durante o curso de extensão, digamos assim. Né? É isso. E, no mais, agradecer muito. Né? Pois é, tem sido muito bom, né? Demais. Cada vídeo, uma repercussão de 800 visualizações, 900 visualizações. A gente agradece não só os inscritos, como também todo mundo que for assistir depois esses vídeos, né? Para, inclusive, recomendações, como a gente tem visto, né? Como material didático. Professor Igor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que o senhor se apresentasse. O professor Igor é da UFES, da Federal do Espírito Santo. Tive notícias do trabalho que ele realiza a partir da Luciana, eu não sei o sobrenome dela em italiano, mas é Silvestre o último, se não me engano, que é sua aluna, né? E aí foi o nosso primeiro contato, e ela falou maravilhada sobre as suas aulas sobre Herbert Martineau, é uma fã sua, e gostaria que o senhor se apresentasse, falasse sobre o trabalho, falasse sobre como teve contato com a Herbert Martineau, um pouquinho para a gente antes de começar a aula, já que nós temos tão poucos professores no Brasil que lecionam as clássicas, né? E aí eu aproveito para parabenizá-lo por isso, né? Por essa ousadia de incluir porque hoje é ousadia, né, gente? A gente queria que fosse uma coisa comum, corriqueira, mas são muitos poucos os professores que se recordam da Herbert Martineau. Bom, passo a palavra para o senhor, por favor. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, boa tarde para todas, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? Não sei nem se eu deveria ser a pessoa a estar aqui hoje, mas vamos explicar, né, a situação. Meu nome é Igor Sano Machado, professor da UFES, da Federal do Espírito Santo, conforme a Fernanda, né, colocou. Tem algumas até, fui descobrindo que tem muitas coisas em comum com a trajetória da Fernanda, né? Eu me formei em Ciências Sociais, mas também me formei em Direito, fiz um mestrado doutorado lá no IUPERJ, que depois virou IESP. Eu não sei se a Fernanda já tinha saído quando virou IESP, mas foi no meio do meu doutorado. Eu terminei em 2008, eu já era das velha guarda do IUPERJ. Isso, mas no meio do meu doutorado virou IESP. Então, eu fiz o mestrado no IUPERJ, o doutorado começou no IUPERJ e terminou no IESP. Depois de terminar o doutorado, eu cheguei a dar aula um tempo na Universidade Federal de Viçosa, lá no UFV, e atualmente vim para a UFES, que na verdade é a minha cidade natal. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, fiz as graduações aqui,
Até o mestrado eu vivi aqui, né? Para o mestrado que eu fui para o Rio de Janeiro fazer o mestrado e doutorado. No doutorado eu passei um tempo também na Inglaterra, na Universidade de Essex. E não sou exatamente um pesquisador de teoria sociológica e de Harriet Martineau, principalmente. Mas dou aula no curso de Ciências Sociais, dou aula de teoria sociológica, e já no semestre passado, pela segunda vez, ficou como responsabilidade minha dar a aula de teoria sociológica do nosso programa de mestrado. Também sou mestrado e doutorado, né? Atualmente a gente abriu também doutorado. Eu sou professor do programa de mestrado de pós-graduação em Ciências Sociais da UFS, e tem a disciplina de teoria sociológica a ser dada tanto para os nossos alunos do mestrado quanto do doutorado que não tenham feito essa disciplina. E no semestre anterior eu estava dando uma disciplina de metodologia e assim, e a turma ia ser muito daquela turma de metodologia, ia ser depois, seriam alunos meus na turma de teoria sociológica, quando eu fiquei sabendo que seria responsável pela disciplina de teoria sociológica. E eu avisei isso para a turma, né? E teve alunos falando, professor, mas vamos lá, né? Tem que ter também autores negros, mulheres, né? Ficar sempre aquela mesma coisa. E assim, já era desafiador, porque lá no UPERJ, ESP, a gente tinha 3 teorias sociológicas: Sociologia 1, Sociologia 2, Sociologia 3. Infelizmente, a gente não, né, aqui na UFS não tem condições de ter, mesmo porque o nosso programa não é em Sociologia, é em Ciências Sociais. Então, é uma teoria sociológica, e nós também, infelizmente, a gente sabe que a gente não tem, né, aquela estrutura de pós-graduação que a gente gostaria de ter. Ao menos na época que eu fiz, né, a pós-graduação lá no UPERJ, o UPERJ tinha um número mais reduzido de alunos, tinha bolsa para todo mundo, o que não é o caso na UFS. Então era muito desafiador, assim, aquela vontade de que os meus alunos também vissem tudo que eu vi, não tivesse nenhum déficit de preparação com relação ao que eu tive lá. Mas, assim, eu teria muito menos recursos para passar isso para os alunos, não teria como passar tanta bibliografia em tantos autores, em tantas disciplinas, e ainda vem mais essa demanda, que se eu fosse dar todos os autores que eu vi no IESP, né, no IUPERJ, talvez eu não desse. E tem essa demanda dos alunos, os alunos, né, às vezes quando é bom, eles dão uma cutucada para a gente sair aí da nossa zona de conforto. Também tinha essa demanda né, de autores aí que podiam estar sendo obscurecidos por essa tradição e tal. Então, para preparar essa disciplina, eu tive que ralar um pouco e ver, não, peraí, então vamos, né, tem essa demanda dos alunos e é bom, vou te dar uma olhada aqui no que pode estar faltando realmente no que a gente costuma aprender na teoria sociológica. E assim, eu até que a minha intenção era até talvez trazer mais autores contemporâneos, mas de repente, né, vendo essas coisas, eu vi como os nossos clássicos talvez, né, pudessem ser outros. Pesquisando sobre isso, acho que como a maior parte, acho que, né, muitos de vocês devem ter ouvido falar da Martineau, por exemplo, pela primeira vez, naquele livrão do Giddens, sobre aquele livro de sociologia, né, que tem vários temas, que é um livro bem legal, para até às vezes até mesmo para o ensino médio, mas para disciplinas mais gerais de introdução à sociologia, de sociologia geral, que é um livro bem interessante. E na parte teoriológica ele cita né, citava a Martineau lá, e eu já tinha, né, eu já tendo visto isso, quem sabe eu dou uma olhada aqui, né, na Martineau, de repente faz sentido incluí-la. E assim, eu não queria também inventar do tipo, olha, sei lá, algo muito diferente do que era a sociologia que a gente estava acostumado. Até coisa para não abrir demais, para ampliar demais. Acho que um curso como esse aqui é bem interessante, né, que a gente vê assim uma ampla gama de autores, mas infelizmente a gente tem que fazer algumas escolhas, não cabe todo mundo. Mas nisso fui conhecendo alguns autores que eu pensei, pô, mas isso realmente não pode mais faltar. Acho que realmente não estou precisando inventar nada assim, de diferente do que a gente acha que é a sociologia, do que a gente aprendeu que é a sociologia, para colocar a Martineau. A forma como ela some aí da disciplina não tem uma justificativa intelectual plausível. Eu fui vendo e percebendo, pelo contrário, eu acho que a presença dela enriqueceria muito a nossa forma de abordar os classes, abordar aí a origem da sociologia.
nessas pesquisas, eu fui vendo, e a minha parte do curso da teoria sociológica, né, que era dos clássicos, deixou de ser os três autores, né, o Marx, Weber e Durkheim, que são os nossos, né, mais reconhecidos, aí, mais indiscutíveis clássicos. Aí a gente sabe que também, né, não tem uma certa aleatoriedade nisso, uma certa discricionariedade nessa escolha. A gente sabe, por exemplo, como a obra do Parsons foi influente para a consolidação, por exemplo, do Durkheim e do Weber. Mas, enfim, esses três autores eu também não queria deixar de dar. Acho que são três autores que são bem interessantes para a gente pensar várias questões. Só que nisso, eu descobri, né, lá no próprio IESP, o PERJ, IESP, né? Quando eu estiver falando aí do IESP, que era o antigo IUPERJ também. A nossa sociologia clássica lá também já não era só Marx, Weber e Durkheim. Um autor que acho que o pessoal está até comentando sobre ele aqui no chat, mas está quase já virando o quarto aí dos nossos famosos três porquinhos, é o Simmel. O Simmel já é mais aceito aí como um clássico à altura do Marx, do Weber e do Durkheim, cada vez mais. Mas aí teve outros dois autores que eu descobri, inclusive, que passavam por essa demanda dos alunos, mas não exatamente por isso. Eu realmente saí desses estudos preliminares para a disciplina, eu saí convencido de que realmente não dava mais para esses autores ficarem de fora. E um dos autores, a Harriet Martineau, que eu vim falar dela hoje, e outro, o W.E.B. Du Bois, que vocês também deverão conhecer aí mais para frente no curso. Não sei quem vai dar aula aí para vocês, mas foram dois autores que realmente acho que acho que transformam a sociologia clássica numa direção bem, né, interessante para a gente estar repensando aí os cânones, os clássicos da sociologia, enriqueceriam muito esse debate. E são autores que eles estavam ali, né, naquele debate. Eu não estou procurando autores, eu estou considerando a sociologia, a fundação do surgimento da sociologia, de uma forma bem como um fato social muito específico no tempo e no espaço. Um debate que estava acontecendo ali na Europa e, de certa forma, depois, né, nos Estados Unidos, sobre, né, as transformações da sociedade moderna, essa influência do progresso nas ciências naturais e uma certa angústia compartilhada por vários desses autores sobre como é que podia trazer isso para ciências sociais, para a gente entender essas transformações que a sociedade estava passando, com aqueles métodos que estavam se consagrando nas ciências naturais. E esses dois autores eles estavam ali no centro desse debate, estavam ali dialogando com autores que, né, aparecem lá entre os clássicos e assim, mas sumiram da disciplina, ao contrário de alguns dos seus interlocutores, ou de gente que fez trabalhos muito parecidos e foram mais reconhecidos do que esses autores. Vocês até tiveram uma aula de Comte agora, e o Comte, apesar de não ser assim, né, considerado assim, um clássico da sociologia, como Marx, Weber e Durkheim, ele é sempre citado como aquele cara que primeiro falou de sociologia e tal. E a Martineau, que foi, né, muito importante para a popularização da obra do próprio Comte, mas também vai muito além disso, esses são os pontos que eu também vou colocar aqui. A Martineau acaba sendo esquecida. A Martineau ela fez uma tradução mais ou menos livre, condensada da obra do Comte para o inglês, e o Comte gostou tanto que depois ele até retraduziu para o francês a tradução feita pela Martineau, que deu uma resumida, acho que pode dizer que deu uma melhorada e tornou o texto mais palatável aí para o público. E do outro lado, Du Bois é um cara que, né, é muito admirado pelo próprio Max Weber, que é o nosso paradigma assim, de assunto da sociologia clássica, o grande sociólogo ali desse período, e um cara que o Weber admirava, que queria que fosse traduzido na Alemanha, porque ficou muito impressionado com as ideias do Du Bois, e que, tudo bem que o Du Bois ele não é um cara exatamente obscuro, ele é um cara até bastante conhecido, mas muito mais como um ativista político, né, ativista do movimento negro, mas que, assim, tem uma obra sociológica, um interesse sociológico, apesar dele ter
tido momentos aí de mais decepção com a sociologia e indo mais para a ação política, mas tem coisas, né, tem ali nesse momento de fundação da sociologia, traz ideias muito interessantes e que enriqueceriam assim, muito, né, para a sociologia clássica e já antecipariam algumas discussões que vão aparecer nessa sociologia clássica mais clássica, só mais para frente. Só para a gente ter, antes de entrar na Martineau, né, estou falando um pouquinho do Du Bois, a gente vê desses grandes diagnósticos da sociedade moderna feitos pelos clássicos, pelo próprio Weber, do desencantamento do mundo, de uma certa racionalização. E é interessante quando você pega e você tem o Durkheim com a nova forma de visão do trabalho, o Marx como a produção capitalista. E se você, por exemplo, já pega ali o Du Bois, você já consegue ver como marcas da sociedade moderna algumas coisas muito importantes e que não aparecem nesses clássicos. Por exemplo, né, o Du Bois vai falar da linha de cor que aparece na sociedade moderna, que vira um paradigma aí. O Foucault, muito tempo depois, vai falar de como, né, o racismo foi central aí para a necropolítica, para a biopolítica, e etc. E pensar que a sociedade moderna, apesar de tudo isso, apesar, por exemplo, de uma grande racionalização, ainda tinha, né, tinha uma característica tão marcante, fundada em algo tão irracional, como o próprio Weber, né, reconheceu depois do contato com a obra do Du Bois. Tem um livro, né, sobre o Du Bois que o autor fala que teve uma convenção lá que o Weber, né, foi um dos que se levantou contra um outro sociólogo com uma perspectiva mais uma sociológica mais marcada por uma perspectiva mais racista, né, de inferioridade racial, que o Weber contrapôs ele e falou: olha, isso que você está falando não tem fundamento científico. Inclusive, o sociólogo mais brilhante dos Estados Unidos atualmente é um negro, justamente, né, se referindo ao Du Bois. Então, isso, né, enriquece muito essa perspectiva, por exemplo, que a gente tem em relação ao que os clássicos de sociologia pensavam sobre o que é a sociedade moderna, sobre os objetos da sociologia. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E sobre a própria posição do pesquisador. É muito interessante, justamente esses dois autores, né, o Du Bois, que é um negro norte-americano, e a Martineau, que é uma mulher, né, uma inglesa, que estão escrevendo aí, né, a Martineau um pouco mais próxima aí da época do Marx, o Du Bois na mesma época do Durkheim e do Weber. Quando você vê o Weber, Simmel, Durkheim falando, é muito interessante como eles já se presumem como porta-vozes da universalidade. Eles não precisam se identificar, não precisam prestar conta de quem eles são, de onde eles estão falando. E, curiosamente, isso depois, né, muito depois na história, a sociologia começa a prestar mais atenção nisso. Não, peraí, de onde essa pessoa está falando e tal? E esses são dois, se eles, né, tratados aí como clássicos, são dois autores que falam sobre isso, sobre a sua situação como, né, um homem negro nos Estados Unidos, e a Martineau, sobre a sua situação como mulher, como deficiente auditiva. Ela também tinha uma deficiência auditiva que ela reflete sobre essas questões na sua própria pesquisa, no seu próprio trabalho, de uma forma que esses outros clássicos não nem pensam sobre isso, né? Eles ali, como homens brancos europeus, eles já presumiam que eles estavam falando de um ponto de vista universal e não precisava prestar conta sobre isso. Então, esses autores trazem aí alguns debates teóricos, metodológicos, epistemológicos que enriqueceriam muito, assim, os nossos cânones. E aí, então, eu falei um pouquinho do Du Bois, que é alguém que entrou, né, nisso aí no meu curso, e a Martineau também. São os dois autores, e aí a minha parte de sociologia clássica, eu acabei depois até tendo que cortar alguns autores mais contemporâneos, né, acabou não dando tempo de levar o curso todo, fica, enfim, né, o tempo, a gente não tem, né, a gente tem que fazer esse controle também, né, de não sobrecarregar os alunos e ficar dentro das aulas do semestre. Tive que cortar um pouco do que eu esperava, né, trazer de autores mais contemporâneos, mas cheguei, olha, não dá realmente, acho que a gente falar de sociologia clássica hoje fica muito melhor, muito mais interessante com a gente falando de, pelo menos, né, e aí vocês vão ver uma série de outros autores que vocês podem vir nas outras aulas, não, peraí, esse cara aí também, né, acho que tem que entrar. Enfim, aí cada um escolhe um pouco, aí vai ter que escolher um pouco seus clássicos. Mas eu acho que pelo menos, além do Marx, do Weber e do Durkheim, o Simmel, a Martineau e o Du Bois, acho que acho que a gente já poderia começar
a pensar aí a sociologia clássica nesses termos. Então, o meu argumento aqui, aí acho que pode passar o primeiro slide, é colocar, né, conhecer e estudar Martineau, não como uma curiosidade, né, sobre, poxa, o que será que essa pessoa estava falando lá na década de 30, na década de 50 do século retrasado, mas realmente para pensá-la como um clássico da sociologia, inserir ela mesmo no cânone como um dos clássicos. E o meu argumento aqui, e acho que na próxima aula, né, quando vocês tiverem outra aula de Martineau com a Fernanda, vocês vão talvez um pouco mais da trajetória da obra, mas a ideia aqui é elaborar um argumento de que a Martineau ela seria mais interessante para ser colocada entre os campos da sociologia, ser ensinada em sala de aula, e aí vou aproveitar para... Na disciplina, eu até falei, gente, vamos... Uma outra disciplina que eu dei de outra temática, um tempo atrás na pós, eu até falei, gente, na disciplina, quando eu dei a disciplina no X, lá no seguinte, vários livros que eu tive que dar para os alunos em inglês era a tradução. Quem sabe agora também, eu estou tendo que dar alguns textos aqui em inglês para vocês, que ainda não tem tradução, quem sabe depois não sai. E por acaso, né, eu nem sabia que era em produção a tradução da Fernanda para o livrinho da Martineau, que eu aproveito para agradecer aqui publicamente, ela me enviou, né, um exemplar que ela me enviou, e agradecer, acho que um dos acontecimentos mais importantes aí para a sociologia, acho que é para a sociologia brasileira, é essa tradução, até para que os nossos alunos, com essa angústia, às vezes nossas alunas, nossos alunos, né, negros, aí falta também, vai sair uma tradução aí de um texto importante do Du Bois também, para até no ensino médio, estarem trazendo à tona esses autores, né, na graduação, que às vezes nem sempre os alunos estão com o inglês tão afiado ainda, poderem apresentar esses autores também. Olha, peraí, né, mesmo não necessariamente os clássicos da sociologia são esses três mais famosos. E eu vou argumentar aqui que a Martineau, acho que ela é mais interessante, é mais proveitoso de estar discutindo a obra da Martineau na sociologia do que, por exemplo, a obra do Comte. E aí, um pouco, vocês devem estar aí, vieram aí de aulas, né, 3 aulas sobre o Comte, devem estar, né, aí super empolgados com relação ao Comte. Eu vou fazer essa coisa meio chata aqui, dizer, olha, não, o Comte não é tão importante. Mas, enfim, também não sou tão conhecedor do Comte. Mas até onde eu conheço, me parece que vale a pena alguma menção ao Comte, na introdução e a sociologia, mas a Martineau, que às vezes é só conhecida como a tradutora do Comte, acho que ela tem uma obra mais interessante porque se faz sociologia, como se faz sociologia hoje, do que o próprio Comte. Outro autor, e aí era, né, alguém que entrava na sociologia clássica que a gente tinha lá no UPERJ, depois IESP, Tocqueville, um autor também, né, bem mais reconhecido que a Martineau, e a gente sabe que a Martineau fez uma pesquisa muito parecida com a do Tocqueville, mais ou menos na mesma época, mas uma pesquisa, né, eu vou argumentar que é uma pesquisa melhor do que a do Tocqueville sobre os Estados Unidos, tá? E que não gosta do mesmo reconhecimento do Tocqueville e que eu acho que deveria, né, gozar de pelo menos o mesmo reconhecimento, mas que para a sociologia... E aí para o Comte também, não sei se o Comte pode pensar que o Comte tem uma importância aí para a filosofia, para a história das ciências, o Tocqueville ele tem, né, um pensamento político importante também, mas para a sociologia em específico, com relação a esses dois, eu acho que a Martineau é mais interessante, ela é mais profícua, enfim, vale mais a pena a gente se debruçar falando mais sobre ela na sociologia clássica, numa introdução à sociologia, do que sobre o Comte, sobre o Tocqueville, e vou argumentar também que ela é uma autora que pode ser tão interessante. Hoje não dá para dizer que ela é tão importante, mas tomara que venha a ser tão importante para a sociologia, na história da sociologia foi um tanto injusta com ela, que seja tão interessante, tão importante a sociologia quanto é o Durkheim. Ok? Então, começando, né, aí pelo... vou começar como eu cheguei aí eu falei já um pouco, acabei adiantando um pouco essa parte. Pode passar para o próximo slide, já passou aqui, sim. Não, pode voltar, aquele mesmo. Né, de como cheguei a Martineau, então falei um pouco aí dessa trajetória, como fez chegar nela e da porquê de ampliar os cânones, né, porque você vai ter novas perspectivas sobre modernidade, como eu falei do Du Bois e da Martineau, a gente pode pensar um pouco sobre isso também. Novos interesses de pesquisa da sociologia já nos clássicos,
né, e essa nova relação entre sujeito e objeto de conhecimento. E nisso aí a Martineau me impressionou muito por como ela combina o pioneirismo e a atualidade. Ela, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma autora que escreveu aí em 1830 e alguma coisa, fez a tradução do Conte em 1950, 1850 alguma coisa, muito antes do Durkheim, por exemplo, escrever as regras do método sociológico. Ela escreveu um manual de metodologia muito interessante para as ciências sociais e que pode ser assim colocado lado a lado e comparado com o do Durkheim, não deixa nada a desejar, traz questões que, inclusive, podem enriquecer o debate sobre a obra do Durkheim, né, quando se contrapõe aí as duas perspectivas. Então ela fez isso sim muito cedo, e essas questões que ela coloca, quando eu falei, por exemplo, da relação entre sujeito e objeto de conhecimento, né, quando ela traz questões sobre, por exemplo, a necessidade de uma empatia, uma simpatia do pesquisador pelo seu objeto, né, quando ela discute a sua posição de mulher, discute a sua posição de deficiente auditiva, tudo isso é um debate que vai ficar meio solto na sociologia clássica, que volta só, né, mais para frente. E ensinar Martineau faz com que a gente já possa, né, ver esse debate desde o começo, desde os clássicos, desde a fundação, do surgimento da disciplina, a gente já coloca isso em discussão. Algumas coisas só para, né, só para a gente, né, ver também como a Martineau é contemporânea. Duas coisas que me vieram à cabeça quando eu estava lendo a Martineau, menos os autores clássicos, mas mais autores muito contemporâneos, da sociologia francesa contemporânea. Por exemplo, o Boltanski tem um livro famoso com o Thévenot, né, o Luc Boltanski, eles eram, né, alunos ali do Bourdieu e tal na França, e o Bourdieu fazia uma certa sociologia crítica, e eles chamaram atenção para uma sociologia da crítica, né, como você, não, sem fazer aquela crítica meio que como o sociólogo estivesse fora do mundo e criticasse aquele mundo, né, e usasse entender como as pessoas usam seus próprios recursos críticos dentro de situações críticas para as pessoas mesmo, os sujeitos, o objeto de estudo, né, mobilizar a crítica. Não uma crítica de fora, mas uma crítica, né, mais imanente àqueles valores daquela sociedade e tal. E eu lembrava disso quando via a Martineau, com sua perspectiva, que é muito interessante, de que ela chama aí atenção já, né? E aí isso é contemporâneo até para a própria antropologia, muito precursor até para a antropologia, né? E até alguns alunos perguntaram, professor, então a Martineau pode ser considerada também aí uma precursora para a antropologia e tal? Pode, mas nesse momento aí da história, você ainda tinha uma divisão muito forte aí de objeto, né? Da antropologia estudava os povos ditos primitivos, enquanto a sociologia analisava mais sociedades modernas. E por mais que os Estados Unidos despertasse uma atenção assim, meio de coisa um pouco esquisita e exótica para os europeus, como o Tocqueville, que foi lá ver o que é essa coisa esquisita de democracia que está fazendo nos Estados Unidos, e a Martineau foi lá também. Eu acho que, ainda assim, os Estados Unidos ainda era, de alguma forma, considerado um ocidente próximo da Europa, não era como outros povos mais distantes que a não ser, claro, né, os nativos norte-americanos, que despertavam interesse da antropologia. Mas a Martineau, já naquele momento, né, destacava essa coisa de uma leitura contra um etnocentrismo, mostrando, olha, você não pode ir lá estudar os Estados Unidos com os valores dos ingleses. Você tem que ir lá e descobrir quais são os valores dos próprios americanos. Né? E aí sim, você pode fazer uma crítica interna. Os americanos estão falando aqui de democracia, de liberdade, mas peraí, eu estou vendo aqui que as mulheres e os negros estão numa situação um tanto contraditória, não com relação aos valores que eu trago de fora, mas com os valores que eles estão com destaque aqui dentro. Isso é bem interessante, mas mesmo assim, apesar de um certo manifesto anti-etnocêntrico, é interessante como a Martineau também não cai num total relativismo, porque isso depois é um debate que é feito na antropologia e na sociologia também, sobre, peraí, mas o que né, esse relativismo cultural, o que isso pode permitir, não pode permitir,
A Susan Moller-Okin, que tem um livro famoso, né, que na verdade, um artigo que tem várias respostas depois de outras autoras feministas perguntando se o multiculturalismo é bom para as mulheres, para argumentar que não, esse negócio de ficar aceitando outras culturas que às vezes são muito mais patriarcais e violentas contra as mulheres do que a cultura ocidental, né, seria ruim para as mulheres, argumento, né? Já naquele momento, de alguma forma, e o próprio Boltanski teve depois se engajar nesse debate sobre uma possível crítica aí que transcende a crítica situacional, e naquele momento a Martineau tinha uma ligação com a filosofia utilitarista que dava a ela uma certa também fonte de julgamento mais transcendental a respeito do que é bom e ruim. Então havia um relativismo, olha, né, de como é que as pessoas, né, lidam com certas situações de forma muito diferente aqui nos Estados Unidos e na Europa, e a gente tem que compreender como é que eles fazem isso. Mas existe um padrão aí de que, olha, o mundo deve reduzir o sofrimento e aumentar o prazer e a felicidade das pessoas, que a gente tem que ter sempre em mente. E a sociedade que está gerando sofrimento humano ao invés de felicidade é uma sociedade problemática. Isso também ajuda ela a criticar a posição das mulheres e dos escravos, né, e dos negros nos Estados Unidos. Então ela traz aí coisas interessantes para a gente fazer esse debate, que ainda é muito contemporâneo. Eu lembrei também de como o Bruno Latour vai falar da importância dos objetos, né, nas relações sociais, e como a Martineau, no manual de regras de observação dela, fala da importância de observar as coisas. E aí não é como o Durkheim, que vai falar, ó, trate os fatos sociais como se fossem coisas. A Martineau já chamava atenção para a importância de coisas mesmo. E aí é muito interessante, né, que ela vai falar de observar as coisas, o discurso que é feito delas. E nos manuais de metodologia de ciências sociais, também muito posteriores a Martineau, que a gente dá em sala de uso, às vezes em sala de aula, fala como as duas grandes fontes das ciências sociais o quê? Os documentos e os testemunhos. Justamente coisas, né, e pessoas. E a Martineau, com esse manual dela, já permite a gente começar a conversar sobre isso com os alunos ali na sociologia clássica, eles começarem a verem ali, né, o que é uma sociologia mais próxima da sociologia que eles podem fazer do que, por exemplo, o Comte. Nenhum aluno nosso, nenhum sociólogo hoje vai querer vai chegar e querer fazer uma mega teoria sobre a história da humanidade e a evolução do conhecimento no mundo. A Martineau, né, até acreditava, aparentemente, né, nesse progresso que o Comte esperava, mas essa teoria se mostrou, né, assim, não se mostrou muito correta, e essa grande tese aí do Comte, o próprio positivismo nas ciências sociais acabou perdendo muito espaço, mas a Martineau, acho que ela traz muita coisa para além do Comte que ainda é, né, muito atual. A forma como ela chama atenção para a pesquisa com documentos, ainda, né, em termos metodológicos, mas eu acredito que a gente pode pensar nisso aí também, adiantando esse debate contemporâneo, como, né, as coisas são importantes na construção da vida em sociedade. Isso vai aparecer muito forte no Latour, quando ele vai falar da forma como a gente reagrega o social, e, de repente, a gente já pode começar a fazer esse debate lá nos clássicos, já com algumas coisas, algumas considerações feitas pela própria Martineau. Então, por isso que eu coloco como o que me impressionou muito, não, peraí, temos que colocar a Martineau no curso, porque eu estou muito impressionado de como ela é pioneira, precursora, anterior a todos os autores que a gente estuda ali, contemporânea ao Comte, ao Marx e anterior ainda ao Durkheim, Weber, etc., e consegue poder ser usada no debate contemporâneo de uma forma que alguns autores, como por exemplo Comte, né, e aí peço desculpas, vocês agora estão sabendo mais de Comte do que eu, por conta das últimas aulas que vocês tiveram, mas até onde eu conheço, apesar da sua importância histórica, não me parece ser mais tão funcional, né, tão útil para um debate contemporâneo. E aí, já que eu estou falando do Comte, eu vou pedir para passar 2 slides, depois eu volto para o Tocqueville. Pode passar para o próximo. Eu tenho que falar, né, uma citação aqui. Eu depois me dei conta que eu esqueci de colocar as referências no final dos slides. Depois eu vou colocar alguns livros aí que eu acabei comprando para essa disciplina, né? Tem um livro aqui sobre Martineau
É basicamente desse livro mesmo. Tem outros que eu consultei, mas é desse livro que saíram. Tem vários artigos também que comparam sobre a obra da Martineau, sobre essa diferença e semelhança com esses outros autores. Artigos de vários, né, autores aí que têm estudado a Martineau. E essa comparação com o Comte, a Martineau ela representa aquilo que acho que o Comte representa o mais importante para a sociologia, que é esse clima intelectual de entusiasmo com o progresso das ciências, dos métodos científicos, e como isso, né, deveria ser trazido para a gente pensar também a realidade social. Mas justamente naquilo que o Comte tinha quando começou a ficar um pouco esquisito, né, o positivismo do Comte, né, dessa coisa muito de virar uma certa religião, né, secular, e as próprias, o Comte, né, experimentou umas ideias um pouco esquisitas, até com relação à situação das mulheres e tal, e a Martineau, ela não embarcou nessa parte que envelheceu pior no Comte. Então, ela me parece uma autora mais interessante, porque sobreviveu melhor, apesar de ter sido ignorada pelo tempo, sobreviveu melhor à passagem do tempo do que o próprio Comte, compartilhando com o Comte esse espírito da época, né, de pensar aí para assim, como esses métodos e esse progresso científico das ciências naturais deveriam servir também para as ciências sociais. Então, só pegando essa citaçãozinha, o interesse original da Martineau no positivismo era para permitir entendimentos teóricos e empíricos sobre a sociedade e suas estruturas e moral, valores. Em um enquadramento sociológico crítico e, em última instância, para fazer achados empíricos e suas interpretações disponíveis aos tomadores de decisões e ao grande público. Isso era muito diferente da perspectiva gestora, termo meu, né, isso aí, tudo uma tradução que eu fiz da autora, né, da Roca Drysdale. Autoritária do Comte. Martineau queria aprender sobre a realidade social. Comte queria, seguindo sua própria filosofia, reorganizá-la. Não é surpreendente, então, que ela tenha recusado os numerosos apelos do Comte para traduzir suas últimas obras, como Sistema Político Positivo e Catecismo Positivista. E Martineau, aparentemente, jamais recomendou outros escritos de Comte a seus amigos ou leitores, só realmente o curso de Filosofia Positiva que ela fez a tradução. E mesmo assim, os últimos capítulos, né, que já antecipavam um pouco essa obra mais doutrinária aí do Comte, a Martineau não embarcou, ela já coloca lá, achei melhor, acho que essas outras obras aí a gente pode discutir em outros momentos. O importante para mim aqui, né, e aí, né, a parte lá do curso de filosofia positiva que interessava para ela era realmente essa forma de pensar a evolução do pensamento, as diferentes, né, ciências e como deveria passar a ter ali também uma ciência da sociedade. Eu não lembro onde eu li, até inclusive a Martineau talvez tenha usado o termo sociologia antes do Comte, em algum curso, alguma aula. A Martineau, além dessas obras que a gente, né, enfim, a Martineau era um pouco antes disso e fora, né, dessa parte mais sociológica que interessa a gente, ela é um pouco o que hoje a gente chama de pessoal da divulgação científica, né, com relação à economia política. Ela produziu muitos livros, né, falou muito sobre economia política, usando, né, tentando torná-los, esses escritos, mais acessíveis, usando fábulas, etc., como de alguma forma fez com o escrito do Comte também. E além disso, ela tem uma pesquisa específica sobre os Estados Unidos que, enfim, a gente deve conhecer melhor aí nas próximas aulas. Então, por isso, eu acho que, né, fazendo essas comparações e por que colocar a Martineau ali nos classos, eu já acho que ela tem mais méritos para estar ali do que o próprio Comte, que eu acho que deve ser citado, enfim, as pessoas devem saber que existiu, mas talvez ele pode ser até servir aí de um ponto de apoio para a gente ainda adentrar mais realmente na Martineau. Pode voltar então no slide anterior? E o mesmo pode ser dito, obrigado, e o mesmo pode ser dito aí com relação ao Tocqueville. O Tocqueville fez uma pesquisa muito parecida com a da Martineau. Ele foi para os Estados Unidos e para observar o que está acontecendo lá, muita curiosidade da Europa aí com relação aos Estados Unidos. Só que ele fez uma pesquisa assim, metodologicamente muito cheia de furos. Ele entrevistou alguns figurões da sociedade americana, né, todos homens, ricos e tal, e fez uma reflexão que acho muito interessante, né, sobre a democracia na América, sobre a sociedade americana,
né, virou um texto, né, super famoso, né, Democracia na América, um livro super famoso. Mas, mais uma vez, para a sociologia, o que a Martineau fez é muito mais interessante, porque ela entrevistou uma gama, eles fizeram um percurso parecido, mas, né, a Martineau, ela falava inglês, né, ela era inglesa. O Tocqueville já não tinha ele não tinha tanto domínio do idioma, então ele acabou entrevistando um pessoal mais da elite dos Estados Unidos, até porque eram pessoas que podiam falar em francês com ele. A Martineau, né, tinha um maior domínio do idioma, ela já era uma intelectual um pouco mais experimentada que o Tocqueville, que foi muito jovem, e nessa viagem foi que ela foi, né, produzindo também esse manual de como observar, né, a moral e os costumes, ou a moral e a tradução, né, a Fernanda traduziu como morais e costumes, né? Enfim, como ela faz nesse manual, ela dá uma elaborada intelectual sobre isso. Então, ela vai muito melhor equipada para essa observação e não se deixa seduzir pela retórica da democracia dos Estados Unidos. Ela vai observar a situação das mulheres, a situação dos negros e produzir críticas, né, que, além das coisas, né, os monumentos, a declaração, a Constituição americana e etc., nas condutas ali, nos costumes, no dia a dia, aconteciam coisas que não eram exatamente reflexo, espelho desses valores que estavam nesses objetos, nessas coisas. Então, né, aí já um texto do Michael Hill, que acho que deve ser um dos maiores especialistas, né, da Martineau aí, na sociologia, que ele faz essa comparação com o Tocqueville, né, eu peguei também uma citação que ele diz o seguinte: os procedimentos metodológicos de Martineau eram conscientemente planejados, reflexivos e surpreendentemente modernos. Em comparação com Tocqueville, suas técnicas metodológicas eram multifacetadas, isto é, trianguladas, filosoficamente racionalizadas e sistematicamente mais rigorosas. Martineau se concentrou em observações diretas, suplementadas por entrevistas, para examinar o encaixe entre a realidade e a retórica da democracia americana. Enquanto Martineau entendeu as intricadas relações entre retórica e realidade, Tocqueville não o fez. Nos Estados Unidos, ele falou primariamente com informantes homens brancos de elite, registrou apenas o que ele queria ouvir e falhou em fazer observações sistemáticas das características sociais concretas que atravessavam as divisões cruciais de raça, classe e gênero. Então, tudo isso escapou a uma análise mais arguta aí do famoso estudo do Tocqueville, aparecem no estudo da Martineau, que por um acaso não ficou tão famoso assim. E aí, né, o argumento deveria ser mais conhecido, deveria ser mais lido, deveria ser mais discutido. E essa é uma vantagem da Martineau estar aí entre os clássicos, como, por exemplo, o Tocqueville está entre os clássicos lá no IESP, não sei se ainda está, né, mas pelo menos na época que eu fiz, né, eu estudei lá. E me parece que a Martineau, assim como ela é mais interessante para a sociologia do que o Comte, ela também é mais interessante para a sociologia do que o Tocqueville. Daí é que eu estou defendendo, né, a defesa de por que estudar a Martineau. E aí vamos, né, agora pode voltar do Comte e passar para o seguinte, que eu vou colocar agora uma comparação da Martineau e esse clássico inquestionável aí, que é o Durkheim. Eu não vou dizer que a Martineau é mais interessante para a sociologia que o Durkheim, acho que o caso do Durkheim realmente é um autor que tem muito mérito para ser discutido até hoje, né? É um autor, algumas coisas, como da própria Martineau, algumas coisas o tempo foi cruel da gente não precisar, né, que ficaram esquisitos com a passagem do tempo, né? O Durkheim tem alguns trechos realmente que não tem mais muita funcionalidade na atualidade. Mas tem muita coisa interessante, acho, no Durkheim, e aí o ponto já é mais argumentar que a Martineau pode ser tão útil e tão interessante para a sociologia quanto é o Durkheim. E aí mais um textinho, né, desse livro, está dividido em duas partes, que no caso é um texto da Lengerman e da Negrud, que vão falar o seguinte, comparando agora dessa vez o manual da Martineau, que é o How to Observe Moral Manners, e as regras das regras do método sociológico do Durkheim. E elas vão dizer, com relação a Martineau e Durkheim, o seguinte: tendo concordado em um nível que o tema e o propósito da sociologia é o estudo científico de ideias coletivas, tá? Então também o ponto de semelhança que dá para permitir a comparação, né? Eles divergem no nível seguinte de desenvolvimento.
Martineau vê este tema e propósito como registro das condutas e moral, e eu estou colocando o menos como condutas, tá? Pode ser costumes, aí tem que ver como fica a tradução, eu tinha traduzido como condutas. Registro das condutas e moral de um povo para avaliar o quanto elas promovem a mais alta felicidade humana relativa. Aí a influência gente, fugiu agora na Martineau o utilitarismo. O Durkheim vê este tema propósito como a busca pelos componentes estruturais sociais universais a serem descobertos por um processo de abstração que parte de toda evidência da vida social humana. Ambos concordam sobre a importância da objetividade e imparcialidade por parte do observador. O Durkheim busca isso, como a gente sabe, né, aprende tantas vezes, no distanciamento do observador do fluxo de eventos particulares na vida social para selecionar como coisas para estudar aquelas que existem de forma mais independente de qualquer manifestação particular. Vocês lembram desse estudo aí das regras do método sociológico, tá? Os fatos sociais como coisas, né, são aqueles que são gerais, né, não são, né, o Durkheim até fala, não são gerais, porque são, quer dizer, não são coletivos, são gerais, mas sim gerais são coletivos, então são coisas que têm existência coletiva, e o Durkheim faz toda essa metodologia. Pode passar para o próximo. E aí a Martineau, por sua vez, argumenta que a imparcialidade só pode ser alcançada quando o paroquialismo de julgamento é superado, ou seja, aquela crítica ao etnocentrismo. Você não vai julgar os outros com o filtro da sua cultura. Mas argumenta também que o observador deve desenvolver um entendimento simpático ou empático da vida diária de um povo, selecionando coisas que iluminam o significado dessa realidade cotidiana. Então não é mais aquele distanciamento afetivo do objeto que aparece no Durkheim e em tantos outros sociólogos clássicos. A gente já pode chamar aí para o debate da sociologia clássica essa situação de posição do sujeito, do pesquisador com relação ao objeto um pouco diferente. Mesmo que em várias ocasiões eles tenham olhado para as mesmas coisas, isto é, registros legais, ditos populares, religião, crime, suicídio, relações entre campo e cidade, Martineau olha para essas coisas com base em seu critério de felicidade humana geral, que ela vê como dependente da autonomia moral ou livramento da dominação. Durkheim olha para essas mesmas coisas como indicadores do grau em que estruturas sociais promovem a integração social entre pessoas e instituições. Já são duas coisas importantes a serem olhadas. Acho que o Durkheim, como eu disse, é um autor que ainda tem muito a ensinar contemporaneamente. Mas o meu ponto aqui é que a Martineau também. Isso da gente pensar... isso depois, né, aparece nos clássicos mais clássicos com o Marx, né, essa perspectiva de que uma das formas de você conseguir a objetividade no conhecimento da sociedade não é simplesmente essa ideia de um olhar de fora, como faz o Durkheim, mas também um olhar de baixo, de você perceber quem são aqueles, né, que estão ali numa posição mais desfavorecida daquela sociedade, para analisar como aquela sociedade é repressiva, como ela, né, diminui a felicidade, aumenta o sofrimento daquele grupo. Então, a Martineau traria, né, essa outra forma da gente pensar a relação sujeito e objeto na sociologia, já aí na sociologia clássica. E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Então, olha só, isso sendo feito aí na década de 1830, continuo falando disso. E olha, para a gente ter só uma ideia aqui, algumas coisas vão parecer meio esquisitas, mas outras a gente vê como, né, já nesse momento a Martineau já estava fazendo algo e vendo aí, olhando para alguns objetos que hoje são bem assim próximos do que a gente pensa em termos em sociologias específicas. Na sociologia, hoje a gente tem uma sociologia muito especializada, sociologia do direito, sociologia da religião, sociologia do trabalho, sociologia disso. E esses objetos, né, alguns vão aparecer em outros clássicos também, mas é interessante como antes de tudo, de ser, né, da obra do Durkheim, da obra do Weber, isso já aparece aí na obra da Martineau. O Michael Hill, né, que eu citei aí um texto dele, depois ele fez uma edição mais, né, recente da Martineau, com 150 anos, acho que do How to Observe, e ele criou um índicezinho lá dos capítulos, que quando a gente olha para ele, a gente vê como é interessante, como a Martineau já adiantava muitos temas aí da sociologia. Pode passar para o próximo slide. Os temas estão lá, né, mas quem montou o índice foi o Michael Hill. Vai falar, capítulo 1, o que observar? Religião, igrejas, clero, superstições, suicídios, né, isso muito antes
Durkheim escrevia sobre suicídio. Capítulo 2, noções morais gerais, epitáfios, amor de parentesco, local de nascimento, conversa de idosos e crianças, caráter do orgulho predominante, caráter dos ídolos populares, época da sociedade, tratamento da culpa, testemunho dos criminosos, músicas populares, né, literatura e filosofia, pode passar. Né, o capítulo 3, né, sobre mercado, classe de cultura, classe manufatureira, classe comerciante, saúde, mulheres e casamento. Casamento é um tema muito interessante a gente pensar, né, como é algo tão central para a organização social desde há muito tempo, e para os clássicos, né, o Marx, o Weber e o Durkheim, não era algo assim tão central, né? E para essas autoras mulheres que estão escrevendo nessa época, parece como algo bastante central. A ideia de liberdade, legislação da polícia, legislação, classes sociais, a imitação da metrópole, jornais, escolas, finalidades e formas de persecução penal. Pode passar mais um. E também ela tem, né, um capítulo sobre progresso, né, progresso, caridade, artes, invenções, enfim, muitas coisas que a gente consegue vislumbrar depois que vão ser áreas de interesse da sociologia. E uma pesquisa muito mais próxima do que acho que os nossos estudantes podem fazer do que, por exemplo, o que fez o Comte e mesmo o que fez o Marx, que aparece como um clássico. Mas nessa época, acho que quem fazia algo mais próximo de uma sociologia, como depois ela se especializou a ser o que é hoje, me parece ser a Martineau. Nessa época ainda, no século XIX, me parece, depois tudo bem, o Durkheim e o Weber fizeram coisas próximas também ao que a gente faz hoje, mas acho que uma pioneira aí que tem que ser, né, muito reverenciada no sentido é a Martineau. A gente pode falar nos clássicos aí dessa autora em 1800 e poucos e mostrando assim, olha, uma pesquisa que faz sentido pesquisar a sociologia dessa forma ainda hoje. Então, só para terminar, meu tempo está acabando aqui, para concluir, isso aqui até apareceu um pouco lá na aula que eu dei da Martineau. Pode passar mais um slide que eu vou ler aqui para vocês esses trechos que eu escrevi na época, que o meu ponto é que, sem menosprezar as contribuições dos clássicos mais famosos, como Marx, Weber e Durkheim, incluir Martineau entre os cânones da disciplina nos permite ampliar certos debates, por exemplo, a respeito do binômio neutralidade analítica e engajamento crítico, que tanto persegue a disciplina. De certa forma, a versão de que a sociologia deve ser uma ciência desprovida de intenção política transformadora foi triunfante na fundação da disciplina, seja na análise durkheimiana dos fatos sociais como coisas, seja na noção de neutralidade axiológica propagada por Weber. Mesmo que Marx já seja correntemente alçado a clássico da disciplina para trazer à tona a possibilidade de uma sociologia crítica e engajada, Martineau nos apresenta outra forma de pensar essas questões, aliada a instruções para uma observação empírica criteriosa que faltam Marx. Além disso, é interessante como poder contar com a perspectiva sociológica de uma mulher enriquece o cânone quanto a seus temas e o que seriam as principais características da sociedade moderna, objeto fundante da sociologia. Pode passar para a seguinte. Quanto a isso, é interessante notar como os espaços de interação humana privilegiados pelos demais clássicos para a compreensão da modernidade se sobrepõem aos espaços ocupados pelos homens, tendo destaque principalmente os ambientes do trabalho, do mercado e da política, que, junto à religião, formam os campos de estudo principais para a compreensão da sociedade nas obras de Marx, Weber e Durkheim. Por outro lado, como em outras autoras que poderiam ser unidas a Martineau como cânones de uma teoria social feminista clássica, na reflexão da escritora inglesa surgem como objetos importantes de observação trabalhos não remunerados e domésticos, incluindo o trabalho escravo, e o casamento, tema de pouca reflexão dos clássicos masculinos, com exceção talvez da controversa obra do Engels, e que ocupa posição central nos trabalhos de autoras como a própria Martineau, a Charlotte Perkins Gilman e a Marianne Weber. Pode passar mais um. Então, a Patrícia Madu Langerman e Gillian Niebrud, que eu citei anteriormente também, argumentam ainda que a teoria social clássica feminista, para além de contribuir com a ampliação do escopo temático da disciplina, compartilha um diferenciado compromisso moral com a ideia de que a sociologia deve e pode trabalhar pelo alívio da dor humana socialmente produzida. Exemplar nesse sentido, o projeto de Martineau, segundo as autoras, consistiu em desenvolver um método para estudar a relação entre a moral de uma sociedade com suas condutas, manners,
Isso seria feito por meio de indicadores sociais, as coisas que mensuram graus de liberdade e dominação mais bem apresentadas, ela acredita, no tratamento de grupos desempoderados, como mulheres, pobres, minorias raciais, crianças e deficientes. Lembrando também, né, que a Martineau, mais uma vez, ela tinha uma deficiência auditiva. Tem até algumas imagens dela interessantes com o aparelho auditivo na época, que era um negócio enorme, assim, que ela tinha que colocar no ouvido para escutar melhor, né, o que as pessoas estavam falando. E ela traz, inclusive, essa reflexão sobre as características pessoais do pesquisador na pesquisa, porque ela fala, olha, isso de ser mulher, né, algumas pessoas perguntaram, isso não te atrapalhou? Ela vai colocar que não. Eu, por exemplo, consegui acesso a certos lugares que talvez um homem não conseguisse. Eu podia ir, né, dentro do espaço doméstico, nas cozinhas, conversar com as mulheres, às vezes conversar com os escravos, com os servos, de uma forma que talvez os homens não conseguissem. Então, acho que até me ajudou. Mas eu, né, acho que a surdez, apesar de, às vezes, né, ela, por conta desse negócio do aparelho, trazer as pessoas para uma certa proximidade, isso tem um lado positivo, pode ter me atrapalhado, porque eu acabava deixando escapar, por exemplo, conversas assim, de outras pessoas na rua. Eu podia ouvir mesmo aquilo que eu estava lá, né, concentrado para ouvir. Então, esses são vários debates aí que a Martineau traz, como eu coloquei, de forma muito pioneira, e que consegue ser também muito contemporâneo, e que eu acho assim que assim, são várias, né, que acho que se a gente incluir realmente a Martineau, não apenas por uma curiosidade do que ela está escrevendo, mas colocar ali entre os clássicos, acima do Tocqueville, acima do Comte, lado a lado do Kant, Marx e Weber, acho que a gente consegue enriquecer aí bem a disciplina, né, enriquecer bem aí o que enfim, já desde os clássicos, essa reflexão sobre todas essas questões. Então, esse era meu ponto. Acho que em outros momentos vocês vão poder ver mais especificamente sobre a obra da Martineau, mas o meu argumento era esse. A Martineau, ela está ali naquele debate intelectual pioneiro da sociologia, ocupando uma posição muito interessante e acho que ajuda a gente a pensar muitas coisas para a sociologia. Gente, a gente vai começar um pouco de obra aqui na casa do meu irmão. Eu vou passar então para vocês, quem quiser perguntar, quiser participar, vão fechar aqui a porta, mas vou fechar o microfone e ouvir então um pouco vocês. Né? Já deu aqui meu horário, vou ouvir um pouco vocês, de repente depois eu volto aqui para a gente conversar mais sobre alguns pontos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, agradeço muito o convite da Fernanda. Enfim, espero que com esse esforço a gente está fazendo aqui, a Fernanda principalmente com a tradução, com esse curso, que esse meu clamor aqui de tantas outras pessoas para que a Martineau apareça ali entre realmente os grandes clássicos da disciplina, vá se tornando cada vez, né, mais real, aí, mais presente. Obrigado. Obrigada, professor. Nossa, maravilhoso te ouvir falar, né? Conseguiu resgatar aí várias obras de comentadoras importantes e o Michael Hill no meio, né? O Michael Hill, gente, eu até fiz umas 3 postagens no blog, também no Instagram, falando sobre esses livros que são clássicos. Coincidentemente, todos de 1993. Então, tem Dallin MacDonald, eu coloquei 2 lá, que não foram traduzidos para o português. Citei também o da Patricia Langerman, né, e de Niebruck, que são 2 edições diferentes, mas foi traduzido para o espanhol. Isso, exatamente, The Women Founders, e tem ela no espanhol, essa versão. Depois eu vou fazer uma postagem sobre o livro que o senhor citou, sobre a obra da Jo Deegan, né? Mary Jo Deegan, que é muito bom, muito interessante, sobre a primeira mulher socióloga, né? Infelizmente, esses livros agora estão a R$600 cada livro, estão difíceis, né? O acesso, alguns têm em PDF, tá? Disponíveis na rede. Bom, mas assim, são obras muito interessantes que vão colocar essa questão do porquê as clássicas não são consideradas clássicas, né? E aí tem uma coisa interessante, você tocou nesse ponto, né? Que a Patricia Langerman mesmo fala nessa edição que foi traduzida, até a última versão, né? Que foi traduzida para o espanhol, que saiu em 2019, ela acrescenta a Marianne Weber e fala o seguinte, bom, a gente tinha dificuldade porque não tinha tradução disponível da Marianne Weber para o inglês. Então, isso em 93, né? Então, e Marianne Weber tinha que estar ali, mas aí teve uma colaboradora que traduziu para o inglês e aí a gente incluiu
na obra, porque não era negada a importância, mas a tradução, de fato, ela facilita, ela abre caminhos, né? Pena que essas obras não estejam disponíveis para a gente. A Lynn McDonald, inclusive, ela está muito velhinha já, né? E tentei contato com ela recentemente para ver se ela autorizava a tradução dos livros dela, né? Mas ela não me respondeu. Ela está com, acho que 83 anos e publicou em 2019 um artigo belíssimo em que ela fala do último bastião do sexismo na sociologia, que ela vai continuar defendendo a entrada das clássicas, né, como necessário para a gente fazer sociologia de verdade. Afinal, a gente, como sociologia, a gente fala tanto dos dogmas dos outros, né? Parece que o cânone é nosso dogma, né, Igor? Eu senti isso muito na sua fala. Por que a gente não pode discutir determinadas coisas? E você falou do Boys, eu acho isso muito importante, porque o Du Bois ele estava ali com a Anna Julia Cooper, com a Ida B. Wells, inclusive, gente, tem uma série da Unbox, que a professora Verônica Toches organizou pelo LabGen da UF, Federal Fluminense, e tem várias autoras que ela selecionou, né? Breila também estava participando lá, a professora Mariana Chaguri, né? A quem eu parabenizo pela série. E Julie também falou sobre Marianne Weber lá. Então, que vem trazendo notícia também dessas teóricas. Acho importante a gente usufruir, né, desse material disponível. Mas o Du Bois estava lá e estava assim, visto como ativista, né? E a gente não estuda Du Bois, né? Agora, eu acho assim, tem umas 2 edições da Unboxing que eu ouvi falar sobre Du Bois mais ali, estava aparecendo, mas tem muito a ver também com o ativismo negro, né? Ele não chega como teórico clássico, ele chega a partir do ativismo negro. E aí eu queria fazer alguns comentários nesse sentido, porque a Harriet Martineau é a mesma coisa. Ela chega através de visões feministas. Eu acho que a Patrícia Langerman, que fala isso, né, no livro. Bom, eu estou fazendo aqui uma história da sociologia feminista, ou eu estou fazendo aqui uma história do feminismo, né? Bom, do meu ponto de vista, eu discordo um pouco da Patrícia Langerman em algumas coisas. Do meu ponto de vista, não é fundamental o fato dessas mulheres serem feministas. E eu acho até que eu e Júlia, depois Júlia, eu queria que ela falasse, a gente concorda com relação a isso. Por quê? A maioria delas não era feminista. Elas não lutavam pelo sufrágio, né? Então, assim, essas teóricas, elas não podem ser consideradas apenas, não são por serem mulheres ou por serem feministas. Na verdade, elas produziam obras maravilhosas, né? Grandes em quantidade e qualidade. Tem uma piada que se conta que é assim, o Stuart Mill odiava a Harriet Martineau, né? Eles eram amigos, assim, mas era tipo o Darwin. O Darwin achava ela feia, boa escritora, né? Então tinha essa coisa, assim, eu julgo mulher pela embalagem, né? E a Martineau publicou mais de 100 livros. E diz que por mês a Martineau vendia 10 mil exemplares. 10 mil exemplares. Enquanto o Stuart Mill, ele vendeu 3 mil exemplares em 4 anos. Então tinha motivo mesmo para ele odiar ela e o Darwin odiá-la, porque ela era uma best-seller, né? Ela vendia muito, era muito conhecida, ela formava opinião pública, né? E vendo a sua apresentação sobre ela, eu acho que traz muito disso, assim, o que a gente ignora na contribuição fértil dessas mulheres, né? Tem uma política de gênero muito clara, né? E achei muito interessante quando você fala assim, olha, mostrou o índice, né? E a gente vê e fala, bom, existe uma tentativa de mostrar que produção de mulher é uma produção doméstica, que fala sobre o doméstico e que isso seria um tema pouco importante. Isso é colocado nos comentadores o tempo todo, né? E a Martineau fala sobre como a vida doméstica ela influencia no Estado, ela influencia nos partidos, né? No Society in America ela vai falar isso. Ela tem aquela passagem que você citou, que ela fala assim, eu tinha acesso aos armários das senhoras e aos berçários. Os homens nem sabem o que é isso. Então, como é que você fala de teoria sociológica que não atinge a vida cotidiana, que não entende como é que é a dinâmica da vida cotidiana? Afinal, o Conte estava falando sobre o quê? Né? O que no Conte é a sociologia? Né? E outra coisa interessantíssima que você colocou, a Martineau nem sabia do Conte. Ela vai descobrir o Conte quando ela está com 50 anos.
Ficam falando desse cara aí, deixa eu ler. Esse livro é muito chato, deixa eu ler e reduzir. Aí ela conta isso, né, na autobiografia dela e também no prefácio do livro, né, A Filosofia Positiva de Auguste Comte, que sumiram com o nome e com o nome dela, né? Deixaram só Auguste Comte como se ele tivesse criado essa versão. E aí ela fala assim, tá, o livro é chato pra caramba, mas eu vou traduzir, porque tem aí essa ideia de lei dos três estados, que eu acho que é importante para a gente ter um certo distanciamento da produção científica. Ela já tinha tentado isso há muito tempo, como você mesmo falou, né? E isso depois é usado contra ela, né? Ela é chamada de positivista. O Conte fala para ela que ela seria conhecida, olha que a praga, né? Você fala que praga de mãe pega, a praga de Conte também pega. Ele manda uma carta para ela dizendo que ela seria conhecida pelo que por ter traduzido a obra dele, né? E ficou essa praga e ela só é lembrada como tradutora, né? Enfim, só elogios. Eu gostei muito de ouvi-lo e trazer esses comentadores. Eu acho que é muito rico para que as pessoas saibam que a maioria dos manuais de sociologia, né, como a gente costuma citar, eles dizem para a gente o que estudar, quando estudar, né? A gente no IUPERJ estudava porque o professor Machado fazia a gente ler Zimmel, né? Figura, o professor Luiz Antônio Machado, maravilhoso. E o professor Marcelo Jasmin, que vai estar na sexta falando sobre Tocqueville, também fazia a gente ler Tocqueville. Então, a gente adotava aquela versão do Raymond Aron, que o Tocqueville era sociólogo, Montesquieu era sociólogo e tal. Então, aqui no curso a gente quer discutir isso um pouco também, né? Deixar de naturalizar isso. E aí, queria dar a boa notícia que o Du Bois vai estar, viu? Mas no módulo 4, porque o Du Bois é um produtor tardio, né? Ele tem mais ou menos a idade do Weber mesmo, ele é mais novo que o Durkheim, que eu acho que ele é de 68, né? Mas ele vai publicar na virada do século XX, né? Então, a Anna Julia Cooper publicou muito mais do que ele antes, né? A Jane Addams e tal, mas a gente não pode esquecer dele. Bom, vamos ver, tem muita questão aqui no chat, eu fico monopolizando o Igor. Bom, tem muitos comentários, elogios, como tem muito texto, Julie, fica difícil para mim até identificar. Eu posso colocar uma... Eu anotei aqui, eu fui mapeando. O Igor, a Maria Elisa Rocha Couto Gomes colocou um comentário que é o seguinte: eu fico pensando que o fato da Martineau ser uma mulher pode, inclusive, ter feito com que ela tivesse uma visão menos romântica, ingênua ou menos otimista do progresso. Esse comentário da Maria Elisa, ele é valioso, precioso, exatamente por causa desse duelo que a gente tem percebido ao longo de desde que a gente começou a proposta, que é essa fronteira entre a importância da biografia, a importância da história desses autores, da descrição da constelação de intelectual na qual eles se moveram, do tipo de conhecimento que eles produziram em relação àquele contexto, e, por outro lado, a contribuição efetiva que a gente pode nomear, caracterizar para o campo, né? Com a produção em termos de conceitos, insights, método, atualização da agenda, de problemáticas, esse tipo de coisa. A pergunta da Maria, ela vai exatamente aí no que diz respeito à condição feminina, né? Que é essa pergunta que se faz, quer dizer, pelo fato de você ser mulher, pelo fato de ser mulher, o que isso agrega? Isso explica, na sua opinião, a diferença ou alguma sensibilidade maior da Martineau para além da diferença de perspectiva e incorporação de temas que, se ela não fosse mulher, ela não prestaria atenção, por exemplo, como o tema do casamento, né? O serviço doméstico?
Vocês já querem que eu fale alguma coisa ou vamos fazer uma rodada de algumas questões? Bom, podemos, deve ter outras questões aqui relacionadas, né? Muitos elogios, Igor, muitos. Gilberto Teixeira fala: obrigado, professor Igor, pela riqueza de conhecimento, fazendo justiça na história, apresentando Hertz Martineau. Devani, obrigado, professor Igor. Gostaria de saber quais teóricos e obras foram as principais referências, diálogos de Hertz Martineau e o Klinger Souza, para dar 3, né? Essa discussão na sociologia me faz lembrar que uma questão na antropologia americana foi diferente, dada a centralidade da Margaret Mead e Ruth Benedict, que se tornaram clássicas em que pese estarem à sombra de Boas e de toda a competição de autores masculinos. Bom, fique à vontade. Tá, eu vou só para começar, acho que você me fez, na sua fala, você me fez lembrar de algumas coisas, né? É interessante isso que você falou, que eu acho que poderia ter falado também, como às vezes um Du Bois e a Martineau aparecem no debate sobre raça e sobre gênero, como se fosse, existe uma sociologia, né, geral sobre as coisas realmente centrais do mundo e existe esses temas menores aqui que a gente lembra né, da teórica feminista, lembra do teórico militante do movimento negro. E assim, eu fico convencido de que não é isso. Mesmo estando numa situação que, assim, não sou exatamente a pessoa mais indicada para sentir as questões raciais e de gênero na sociedade. Mas, né, com uma sensibilidade à leitura, você percebe que aquilo ali, olhando para o mundo, você percebe, não, peraí, por que o Marx não é a sociologia do trabalho, a sociologia clássica, e a Martineau vai ser a sociologia feminista e não a sociologia clássica? Porque, né, o Weber não é a sociologia da religião, a sociologia clássica, e aí o Du Bois vai ser a sociologia de raça. Né? Então, achei interessante você tocar nisso, porque realmente esses autores começam a aparecer contrabandeados aí nessas disciplinas de debates específicos, quando eu acho que é legal estar trazendo eles para esse debate, né, não só do tema do gênero, da raça, mas para questões epistemológicas relacionadas à sociologia como um todo. Né? A Martineau estava olhando ali o trabalho, religião, tudo isso que esses autores clássicos estavam olhando também. E da perspectiva de uma mulher, né, será que isso fez ela mais sensível a esses problemas, mais cética com relação a esse progresso? Eu não sei, eu acho que ajuda ela. Isso é, inclusive, um movimento importante. A gente acho que hoje já tem muita noção consolidada disso, de que, né, passado essa perspectiva de ciência como espelho da realidade, o processo de conhecimento ele é um que vai na direção de quem conhece o que é conhecido. Então, quando a gente enriquece com novos pontos de vista dentro da pesquisa, e não só nas ciências sociais, nas ciências naturais também, o que aquela pessoa sente ali no dia a dia pode realmente direcionar o olhar dela para coisas que... se você às vezes tem uma ciência que é toda feita aí por pessoas que têm uma vida muito parecida, no direito também, né, se os juízes são todos oriundos das mesmas classes e da mesma, né, mesmo gênero, raça, eles vão interpretar a lei da forma muito parecida, não porque a lei é clara, né, mas porque o olhar é sempre na mesma direção. O que vai aparecer de objeto para a sociologia, para qualquer ciência, também vai ser sempre, né, olhado pelo mesmo ângulo, vai parecer que é muito parecido, quando na verdade ali você tem uma diversidade de questões envolvidas. Então, assim, a Martineau era alguém que compartilhava com outros clássicos uma fé na ciência e no progresso. Tá? Então, assim, talvez um Weber seja até um tipo mais cético do que a Martineau com relação a essas coisas, mas ela realmente olhou para certas dimensões da vida da sociedade, e essa influência que ela tinha do utilitarismo também, acho que isso, né, certamente faz diferença. E quando a gente inclui esse ponto de vista, mais um ponto para jogar a luz aí sobre essa transição para a sociedade moderna, a gente consegue ver essas coisas. Então, acho que uma coisa leva a outra. Ela realmente está olhando para outras dimensões da vida da sociedade e dali, né, tendo alguma... trazendo coisas novas e isso tendo um impacto também com o que ela via ali de sofrimento, né? Porque, né, dela ser mulher e tal, e ela conseguiu ver ali a situação específica das mulheres, mas também
dos recém-libertos, né, dos escravos, enfim, né, tem a questão da deficiência, várias características aí dela, e não só características da vida. Você tem muita gente que estava assim, não teve essa capacidade, né, essa capacidade de escrita, essa capacidade intelectual de fazer o que ela fez. E acho que ela tem que ser reconhecida nisso aí. Ela foi uma grande intelectual. E aí é interessante, outra coisa que eu lembrei também quando a Fernanda estava falando, que eu devia ter falado também na apresentação, é que hoje a gente tem uma situação, uma certa tensão com a divulgação científica e a academia, às vezes um certo desprezo com quem, por exemplo, está falando de ciência no YouTube. E acho que a Martineau talvez tenha sofrido um pouco disso também, e que talvez alguns contemporâneos nossos estejam sofrendo também, da gente às vezes não perceber que estão ali surgindo grandes ideias em outros ambientes, e que essa dimensão aí, né, de esses outros instrumentos que estão aparecendo, outras formas de reflexão, né, que a gente às vezes trata com um certo desprezo, aí não é ciência, é divulgação científica, mas a gente pode pensar até mesmo em espaços aí de profissionais para os cientistas sociais. O cientista social não quer se enfurnar me formei, fiz mestrado, mas eu não quero me enfurnar na universidade, eu quero virar um youtuber de discussão de questões de gênero, raciais, pobreza, etc. E talvez produzir ali obras tão interessantes quanto quem está produzindo dentro da academia. Pode ser algo interessante também a gente ver, né? Então, inclusive, eu lembro até da Patrícia Hill Collins, outra socióloga, né, importante contemporânea, quando ela vai falar do feminismo negro, ela fala, mas as mulheres negras elas estavam fora da universidade. Se ficar olhando só dentro da produção acadêmica da universidade, você vai deixar de ver algumas ideias interessantes que estão em outras formas de expressão. Eu lembro, né, que até teve um vestibular que na prova de literatura mais recentemente cobrou o disco do Racionais MCs. Tá? Às vezes são outros espaços aí de produção, né, sem querer inventar muito e transformar, né, enfim, também, né, sociologia às vezes é uma coisa um pouco chata, um disco de rap pode ser uma coisa mais interessante, é melhor a gente chamar ele de disco de rap mesmo. Mas, né, a gente tem essa capacidade, às vezes, de estar... Acho que a Martineau também traz pode trazer, interessante para a gente debater isso. O que é essa nossa profissão? E como é que é isso de fazer uma coisa total... Só é valorizado um negócio hermético que ninguém vai ler, que nem o Conte tinha feito? Ou, se de repente, né, é um esforço para se fazer uma linguagem mais acessível, sem ser, né, tornar algo também muito banal e tal, que a Martineau não fez. E aí vai outra pergunta, né, principais referências e diálogos da Martineau. Mais uma vez, eu não sou um especialista da Martineau, e ela tem uma obra muito vasta na sociologia, e no que eu estou vendo, focando mais no How to Observe e Society in America, que é um livro também em 3 volumes e tal, ela tem todo um debate ali sobre de divulgação. A gente pode falar, né, de uma certa divulgação científica da economia política, que assim, pode ser que ali tenha muita coisa, eu nem sei dizer exatamente, né? Eu sei do diálogo dela com o Conte, né? A gente sabe um pouco né, que ela tem um diálogo com o Mill também. Ela estava, né, nesse centro desse debate intelectual desse progresso da ciência e tal, mas eu não saberia dizer aí quais são as principais referências e diálogos aí da Martineau, até porque ela tem toda essa obra aí da economia política que eu não conheço bem, mas ela estava aí de olho, né? E a gente também conhece pouco dessa parte mais inglesa também, né, britânica. A gente é muito sociologia francesa e alemã. E a Martineau tinha um diálogo aí com o iluminismo escocês, né, com Adam Smith, e eu não seria, eu acho, uma pessoa mais indicada para estar, né, conversando sobre isso, mas ela tinha esse diálogo forte aí com esses autores. Enfim, né? E assim, e ela estava nessa posição que ela tinha uma autora popular, né? Mas que acho que pelo que eu vi até agora, não conheço toda a obra, acho que também um outro livro deve ser muito interessante é da viagem dela para o Oriente, mas eu também não acessei nada, deve ter muita coisa interessante, principalmente para estar comparando aí com os outros clássicos e tal, né? Pode ser também muita coisa que hoje não se aproveite, mas eu realmente não sei. Então, mais uma vez, uma série de circunstâncias me trouxe aqui, mas não é exatamente ser o grande especialista em Harriet Martineau. Mas acho que um outro
assunto interessante para a gente pensar com a Martineau é um pouco isso, né? Nesses lugares que os cientistas sociais estão ocupando de produção do conhecimento diferente, né, da academia, e que a Martineau, de certa forma, conseguiu fazer isso sem, né, e, curiosamente, até avançando em alguns pontos que outros acadêmicos aí da sociologia naquele momento mais canônicos não avançaram, como o próprio Comte, como eu coloquei. Gente, é muita coisa que a gente tem vontade de comentar, viu? Tem uma pergunta da Júlia aqui no chat, mas antes eu queria só te agradecer por ter citado a tradução que eu fiz da Hersh Martineau, obrigada. E estou traduzindo agora o Society na América, que eu acho que também é um livro, deve sair esse final de ano, tá no finalzinho já ou no início do ano que vem, é um livro, assim, que é indispensável. A gente tem que ter na introdução à sociologia e na história da sociologia, porque você lê da Democracia na América e lê que foi publicado no mesmo período, a diferença é de 2 anos apenas, e lê o Society na América, você fala assim, que riqueza, que espetáculo, né? Essa sua fala do Michael Hill, né, citando Michael Hill, fala, que absurdo, ficam aí citando o Tocqueville, a Martineau era muito mais famosa, o Tocqueville era um juizeco, desculpem, juizeco já foi falado antes em algum outro momento, mas o Tocqueville era um juizeco que ninguém conhecia, né? E só o Gustavo de Beaumont é que era mais famoso, era citado pela Flora Tristan, que é o outro juiz que viaja com Tocqueville, né? Mas Tocqueville não era ninguém. Mas a Martineau foi esquecida, a Martineau fez pesquisa, o Tocqueville fez isso que você citou, né? Só queria conversar com franceses, comerciantes e alguns políticos. Fez uma entrevista com uma mulher, uma entrevista, né? E a Martineau fala, você tem que conversar com todo mundo, de diversas categorias sociais. Então, esse livro, Como Observar Morais e Costumes, ele é de fato muito interessante. Apesar dele ter sido escrito primeiro, ele é publicado depois, né? Mas ele é escrito quando tá na viagem, né, de 34 a 36 nos Estados Unidos. Agora, Igor, é muito interessante também a visão da Martineau sobre o que é observação, né? Essa observação ela tem que ser criteriosa, ela era extremamente assim rígida com relação a isso. Ela dá uma aula sobre fazer pesquisa, que quando eu dou para os meus alunos aqui na UFJF, eu falo sempre, olha, gente, vocês não conseguem fazer metodologia sem ler esse livro, né? Que está em domínio público no inglês, né? Está disponível, toda a obra da Martineau está disponível. Mas é um livro assim brilhante até hoje, tirando a parte de carruagem e andar a pé, o resto, ou a cavalo, o resto está completamente atual, né? E é engraçado que ela fala na autobiografia dela, né, que ela pensava toda a estrutura dos livros, dos muitos livros que escreveu, antes. E depois ela fazia uma revisão em que ela não mexia em uma frase. Ela só verificava se tinha palavra repetida. Já pensou? Meu sonho. Eu não consigo fazer isso hoje. Quantas vezes a gente reescreve artigo, né? Um artigo simples. Imagina esses livros com 2, 3 volumes num período de difícil publicação. Bom, tinha algumas provocações aqui para te fazer. A Júlia está perguntando sobre como é que os seus alunos receberam, se apropriam, né? O que é bom para pensar na relação com os alunos, como é que você vê isso. E eu queria citar, a partir da sua fala, o Eastern Life, Present and Past, que é de 1848, e o pessoal fala que ela vai adotar, né, a Lei dos Três Estados e é positivista por causa dessa obra. Na verdade, ela larga o unitarismo, né, quando vai para o Oriente. Ela fala, tem muito mais coisa para se saber aqui sobre religião e sociedade, apesar dela já ter uma análise crítica antes, mas aí ela abandona o unitarismo, né? E a gente tem que parar de simplificar, né? Isso que você falou, falar que ela era kantiana, positivista, só porque o Comte hoje é mais conhecido do que ela, é um destroçar a história, né, da sociologia, como é que a disciplina foi criada. Ela nem tinha notícia. Aliás, se alguém popularizou o Comte no mundo, foi a Hersh Martineau, que usou do seu prestígio, traduzindo o Comte, e depois o próprio Comte manda, ele morre em 56, mas a obra é publicada em 53, manda que aquela obra traduzida e reordenada, né, resumida pela Martineau, vire a obra original.
E aí, o que a gente faz com isso? A gente corta o nome da autora, a gente mata a autoria, né? Ninguém nunca se lembra que aquela obra que a gente lê, na verdade, não foi Conte quem escreveu, foi Harriet Martineau. Ela reescreveu, né? E ela até pagou os direitos autorais para o Conte, ela falou que fazia questão, que não era uma prática usual naquela época, né? É muito interessante a gente pensar nisso. Bom, mas queria saber sobre essa questão dos alunos e também tem uma pergunta aqui da Mariana Ferreira. Humildemente falo que eu não sabia nem quem era Martineau, como foi dito, o ensino realmente é muito voltado para os mais famosos. Estou encantada. Mariana, tem que ler, essa empolgação do professor Igor é real, é muito boa a obra da Martineau. Tem, inclusive, Igor, se você me permite, o primeiro capítulo do How to Observe More and Manners, que a Martineau não vai falar em cultura, gente, porque cultura estava, o conceito de cultura estava surgindo nesse período, exatamente nesse período, né? Ele foi traduzido pelo, acho que é Fábio Leal, me desculpe se eu falar errado, na revista Caos, da Federal da Paraíba, se não me engano. A gente descobriu isso através de um grupo que a gente mantém no WhatsApp, que é um grupo Clássicas, que eu criei, e aí tem colaboração de várias pessoas, e a professora Luna citou. Então, o capítulo, eu não li a tradução, né, mas deve ser uma excelente tradução, suponho, e está disponível lá gratuitamente para as pessoas baixarem. É o primeiro capítulo, que é sobre os requisitos, né? Então, é muito importante a gente também socializar essas fontes, né? Bom, sobre seus alunos, o que você acha? Como é que eles estão sentindo Martineau? Só rapidamente, a gente chegou, um dos meus alunos descobriu essa tradução também quando a gente estava dando a disciplina, né? Compartilhamos lá. Eu ia falar alguma outra coisa também com relação. Eu ainda mal peguei ainda no seu livro, agradeço muito por ter enviado, mas eu ainda não mexi muito com ele. Acho que um texto legal também que a gente poderia ver se traduzir é a introdução do Michael Hill, né? Não sei se Então. não O conseguiu com Michael ele? Hill me mandou um e-mail semana passada falando que estava me mandando. Tem uns 15 dias que ele falou que queria comprar o livro porque ele queria para a biblioteca dele. Ele é maravilhoso, né? Ele é um assim, cara que mais estudou a Harriet Martineau, criou uma associação sobre a Harriet Martineau. Mas aí eu respondi ele, falei, não, vou mandar para o senhor, óbvio e tal. Aí ele falou assim, cara, mas eu estou estudando agora Jane Addams. Ele falou assim, eu já li tudo que eu tinha para ler da Harriet Martineau, já briguei pra caramba. Eu estou te mandando aí agora uma caixa da Jane Addams. E algumas coisas que eu publiquei com a Mary Jo Deegan, com outros. Eu falei, que bom, professor, eu agradeço. E ele ficou muito empolgado que a gente no Brasil esteja estudando as clássicas, porque a luta dele é antiga, né? Ele é muito bom, né, Igor? Ele é maravilhoso. E, de fato, assim, essa introdução que ele faz nessa última versão que você estava citando, ela é muito boa. Mas não está no domínio público. Aí teria que ter autorização. Né? E não foi o caso. Aí eu peguei a original e fiz a tradução do original, de 1838. Não, mas às vezes de repente, de conversar com eles, se colocar em alguma revista, né, como um artigo, né, pode ser uma boa também, que a tradução é bem boa também, bem legal. E aí, voltando com relação aos as alunas ficaram empolgadíssimas, os alunos ficaram muito com essa impressão, poxa, me enganaram esse tempo todo, onde é que estavam escondendo a Martineau, que ninguém me falou disso e tal. E eu pedi um relatório aí na cada unidade que a gente teve, e muitos alunos falaram, nessa unidade que eu mais gostei foi de ter conhecido a Martineau. Não tinha ouvido falar, achei muito interessante. Infelizmente não deu, não sei como é que estão os usos da Martineau depois da disciplina, e esses relatórios eu pedi uma coisa realmente mais curta, não deu para desenvolver tanto, mas muitos me deu essa sensação, né, de que eles sentiram meio, poxa, por que me enganaram esse tempo todo? Por que ninguém mostrou isso? Mais nisso, nesses relatórios, muitas alunas, principalmente, né, falando do tipo, olha, o que eu mais gostei foi de ter conhecido a Martineau, de pensar uma nova forma de fazer uma sociologia de alguma forma engajada, né, porque ela tem, né, essa preocupação com essa coisa do sofrimento, né, dos mais desempoderados ali, né, e por olhar para esses outros temas ali já
né, naquele momento tão ainda embrionário da sociologia, nem existia o que a gente, né, chama de sociologia, e ela estava fazendo algo muito próximo que a gente faz na sociologia hoje. Sim, eu achei que a reação foi bem legal. Né, não sei se as pessoas vão efetivamente aproveitar depois dos seus trabalhos, mas acho que pode, porque é muito mais fácil aproveitar um trabalho sociológico hoje uma Martineau do que, né, um Comte, dependendo, né, mais fácil até do que um Zimmel. O próprio Marx, né, o Marx ele tem um diagnóstico de sociedade moderna que ainda é muito trazido à tona, mas ele não. O Marx não tem a metodologia do Marx é algo filosófico, né? Não tem algo tão assim palpável de se fazer uma pesquisa sociológica, né? O materialismo histórico dialético é uma metodologia que é pensada mais numa dimensão mais filosófica. A Martineau já é uma coisa muito mais, né, próxima do que a gente faz. E a própria engajamento do Marx, ele tem essa centralidade da classe, e essa perspectiva da Martineau também ajuda a gente a fazer o que, por exemplo, o pós-marxismo fez, né, na década de 80, no cara tipo Laclau, diz, olha, a classe não é mais o centro, né? A gente tem que olhar todos os antagonismos sociais. Tem classe, mas tem gênero, tem, né, tem raça, e a Martineau, isso já, né, é um tipo de sociologia mais engajada com esses grupos subalternos em que aparece isso também. Aparece, de alguma forma, classe, aparece raça, aparece gênero. Então, assim, a reação foi eu achei bem positivo dos alunos que ficaram meio revoltados mesmo, do tipo, poxa, as pessoas precisam saber disso. Eu preciso de uma tradução, porque se eu for dar aula no ensino médio, eu quero mostrar que a sociologia começou com a Martineau. É impressionante isso. Os meus alunos também, eles ficam, a sensação é essa, de que eles ficam revoltados. Como é que eu nunca ouvi falar sobre ela? Teve um aluno até que E que foi também a minha sensação quando eu estava lendo, quando eu estava começando a ver. Pois é. E saiu agora uma edição que eu achei até estranho, acho que da Globo, para segundo grau, com um encarte só sobre a Herbert Martineau. Então, a gente não tem para a universidade, não aparece nos programas, mas tem para o ensino médio aparecendo aí agora. A Martineau também, a escrita dela é muito boa, né? Ela não tem rebuscamento, ela não tem essa adjetivações, nada disso. O texto dela é liso, seco, ela é muito crítica, né, Igor? Ela é muito cínica em alguns momentos, assim, ela dá umas tiradas, você tá lendo, você chora de rir às vezes, porque ela é muito perspicaz na argumentação dela. Você fala assim, como é que essa mulher está pensando isso lá em 1838, né? E com que artifício na construção dessa argumentação. Também tem a questão de como é que a gente se apropria dessa obra das clássicas, né? E se a gente está se apropriando, como você falou na sua na sua fala, será que os alunos vão usar isso em algum momento? Eu acho que tem também muito mais chance desses alunos que leram Martineau usarem ela na relação, por exemplo, ela tem uma teoria de classes, o Marx não tem, né? Por mais absurdo que isso pareça, lá no How to Observe, que geralmente a gente fala, é um tratado de metodologia, como o Michael Hill vai falar, né? E tantos outros, Leibniz e tantos outros. Mas ele é também uma discussão das instituições caras à teoria sociológica. Ela é uma institucionalista, né? E então ela vai falar sobre como a gente observa, como a gente sistematiza esse conhecimento, né? Está muito claro ali no texto dela, a sistematização desse conhecimento, como é que a gente interpreta isso, qual que é o papel do filósofo, qual que é o papel do observador, que ela diz, podem ser até as mesmas pessoas, mas essa é uma fase, essa aqui é outra fase. Coleta de dados é uma coisa, outra coisa é a análise teórica, né? Então, até para a própria discussão das instituições sociais, nós temos ali inúmeros exemplos. Ela vai discutir o suicídio, que a gente só lembra, quem está discutindo, Durkheim. Tem até uma dissertação de mestrado, que eu acho que é do Fritz, na Virgínia, que ele fala assim, Durkheim copiou o método, o título é uma pergunta, o título da dissertação de mestrado. Teria Durkheim copiado o método de Herbert Martineau, né? Que é uma sensação que a gente tem. Até o nome coisas, o Durkheim cita. A Martineau fazia referência bibliográfica, o Durkheim não fazia.
né? Então, assim, a partir do ponto de vista de um caráter científico, não tem como negar a conduta rígida, sistemática da Hersh Martineau. Aí eu queria até te fazer uma pergunta, porque parece que não temos perguntas aqui. Olha, tem só um comentário da Tânia Miranda. Eu, sinceramente, já tinha ouvido falar, mas nunca li nada, principalmente por ser apaixonada por Weber. Obrigado pela apresentação e vou ler. Mas a minha pergunta é o seguinte, enquanto não aparece aí algumas, lembrando que o nosso teto vai ser 3h55, 4 horas. Tem uma certa tendência dos comentadores norte-americanos, e aí alguns, principalmente, né, a Joe Deegan, o Lieberman, Michael Hill, falarem que existia uma cisão na sociologia. Então, a fundação, as mulheres estavam todas lá. No primeiro século, nós estamos indo para o segundo, né? No primeiro século, nós tínhamos um número grande de mulheres, inclusive mulheres que estavam na Associação Americana, não era associação, era Sociedade Americana de Sociologia, que depois vira, né, depois de 4 décadas, vira Associação Americana de Sociologia, tal como a gente conhece hoje. Elas estavam lá, elas se autonominavam sociólogas, né, bem mais tarde, né, da época aí do Boyce. Mas existe uma leitura desses comentadores que diz o seguinte, que essas mulheres seriam reformadoras sociais. Isso até me irrita um pouco, porque de reformadoras sociais elas não têm nada, né? É uma forma de dizer que elas não eram sociólogas. E aí a gente vê até quem defende mulheres teóricas, que é o termo usado, né? Aí várias, a Lynn McDonald e vários outros vão fazer isso, o próprio Michael Hill, né? Eles vão dizer que a sociologia começa a discutir essa ideia de neutralidade, que você chegou a citar antes, né? De valorativa, de objetividade, enfim, e aí aparta as mulheres, como se as mulheres não tivessem isso, porque a sociologia teria sido institucionalizada a partir de uma onda conservadora. Então, a fundação vem 70 anos antes, mas aí, nesse processo que se encaixa ali Durkheim, de 1890 em diante, teria ocorrido a institucionalização como ciência e como disciplina juntos. O que a gente sabe que é uma mentira, porque ao largo disso tudo, teve várias publicações teóricas, né, que passaram, e aí quase 100 anos de diferença. O que você acha dessa argumentação? De que elas seriam proto-sociólogas, seriam pioneiras, seriam reformadoras sociais, mas não sociólogas. E aí, o que me chateia, para colocar, né, sem querer interferir na sua fala, mas é que a Martineau vai falar sobre objetividade sem a balela de falar que, de algum momento, a gente consegue se despir dos valores. É uma análise que hoje a gente leria, se tirasse o nome do autor, você falaria assim, é Weber falando. Claramente, olha, você não consegue se despir dos seus valores, você tem que ter objetividade, né? Você tem que saber com clareza quais são os seus valores. E aí ela vai falar, você tem que ter uma postura empático-relativista, né? Então, como é que isso não é objetividade? Como é que isso não é, né? Olha que engodo que é contado, né? Até mesmo quando a gente traz as clássicas, os comentadores caem nessa derrapam, pelo menos é a minha opinião. Mas você acha que quando a gente classifica elas como proto-sociólogas, como pioneiras, como, sei lá, esses termos todos, você não acha que a gente está diminuindo elas enquanto teóricas ou não? Tudo bem, é isso mesmo. O que você acha? Só antes de entrar nisso, você falou, a gente estava falando aí falei do Marx, eu até lembrei até de uma reação dos alunos, porque tem um momento lá no Society America que ela meio que vai falar dos valores, dos princípios ali que emergem daquela sociedade escravocrata e mostrando como que daquele tipo de relação de trabalho não poderiam, né, derivar valores bons. É muito interessante como isso, muitos alunos perguntaram, professor, isso aqui é tipo um materialismo do Marx antes do seu tempo, né? Ela pegou ali a forma de produção e conseguiu entender a superestrutura ali e tal, pode ser uma leitura, mas uma observação muito interessante que a Martineau fez, né? De como você, com aquele tipo de relação entre as pessoas, você não poderia florescer,
certos valores e tal. É uma pegada diferente do Marx, mas, né, tem com certeza alguma... É possível você fazer essa relação, sim, é bem interessante, né, como ela vai observando ali as coisas e entende, né, ali uma reflexão sobre aquilo com relação aos valores daquela sociedade. Com relação a isso delas, reformadora social, realmente o Comte era muito mais, acho que, do que a da Martineau. Pela aquela citação que eu faço lá, o Comte ele queria, né, amarrar a sociedade tudo direitinho nas regras. A Martineau queria entender como as coisas funcionavam, mais que ela acreditasse também na lei dos estados, na certa evolução e tal. Ela estava muito, parecia muito mais alguém legitimamente curiosa para entender o que realmente estava acontecendo do que o Conte, que ele achou que já tinha entendido tudo e tinha mais é que fazer as coisas como ele achava que devia ser feito. Isso de ser precursor, eu penso mais, eu não sei se diminui não, porque eu penso isso talvez em termos mais históricos mesmo, né? A sociologia ficou uma coisa mais teve essa consolidação, essa institucionalização um pouco depois. O próprio Marx, eu às vezes, né, coloco ele também como um precursor, mas não estão os dois como precursor, mas também como clássicos. Acho que apesar a Martineau é meio que uma socióloga antes da sociologia existir, mais do que o próprio Marx, né? Acho que o Marx tem muitas reflexões interessantes sobre a sociedade moderna e tal, mas a Martineau era uma socióloga antes da sociologia existir. Ela fez uma pesquisa que hoje você olha isso, é uma pesquisa sociológica. Os métodos que ela está falando aqui, isso que ela está falando aqui que ela vai fazer aqui no Como Observar, né? Poderia ser um manual, o nome poderia ser manual de sociologia. Como você falou, se tira o nome, tira o título, coloca para vender um manual de sociologia com o recheio do How to Observe, faz muito sentido ainda hoje. Como eu disse, eu também não busquei não inventar muita coisa e eu parti um pouco de uma sociologia tal como ela é conhecida hoje. Então, assim, eu dei uma olhada em alguns textos de outros autores e tal. Eu até entendo que alguns acabam se distanciando um pouco do que a gente faz hoje em dia, às vezes uma pegada mais literária, filosófica. Eu entendo que naquele momento a sociologia poderia ter virado alguma outra coisa. O problema é que eu olhava para o texto da Martineau e pensava, a sociologia virou exatamente isso. Então, assim, eu acho também que, não sei se está em tempo da gente fazer um nível de reformulação da disciplina que, de alguma forma, com todas as injustiças, se consolidou, tal como a gente conhece hoje e aparece nos nossos trabalhos, nas reuniões da SPS e tal. A minha questão é mais que, pensando a disciplina tal como ela realmente se consolidou, sem tentar, né, retomar, não, mas a disciplina podia ser uma outra coisa e tal, pensando como a sociologia como ela é muito estranho a gente não estudar Martineau. Outros autores, acho, né, eu não conheço tão a fundo, por exemplo, a obra sociológica da Jane Addams. Sei que ela, né, se entendia como socióloga, mas ela meio que é quase fundadora de um outro campo que hoje a gente considera uma coisa diferente da sociologia, né, que é a parte de serviço social e tal. Mas a Martineau, você não tem outra coisa para falar. Isso é uma socióloga, tal qual a gente reconhece a sociologia hoje. Então, assim, eu acho que é problemático a gente colocar ela como uma, né, enfim, ela não é que ela fazia algo que pode ser base depois para uma sociologia e tal, ela fazia algo que era a sociologia antes da sociologia efetivamente existir. Não vejo problema em chamar de precursora, uma proto-sociologia, só se pensar em termos históricos. Mas como eu disse, me impressiona muito o quanto ela foi pioneira e contemporânea, que é uma coisa muito estranha. Ela ter escrito antes de tanta gente e soar tão mais atual que alguns autores que vieram tão depois. Então, assim, em termos históricos, eu entendo a gente colocar que, ok, não era uma socióloga, porque nem existia sociologia, mas, né, ela é muito socióloga, mesmo se a gente pensar o que a sociologia é hoje. E daí porque eu falo, né, que acho que, chamando o que seja, acho que o Marx também pode ser considerado um precursor, né? Aliás, precursor é uma coisa muito esquisita, porque a pessoa ao mesmo tempo e não é.
né? O que é um precursor da sociologia? Você está falando que o precursor da sociologia já é sociologia, então é um título um pouco esquisito, mas eu entendo a gente pensar em termos históricos, mas se for para pensar assim, clássicos, aqueles autores que ajudam a gente a entender, né, a gente se situar num campo comum, vamos todo mundo nos juntar aqui em torno de certos autores para a gente saber do que a gente está falando, e quando a gente está falando de sociologia, e a gente resolveu que esses 3 autores vão ser Marx, Weber e Durkheim, e o argumento é, não, se você colocar mais a Martino, mais o Du Bois, isso que a gente faz hoje vai fazer mais sentido do que se você ficar olhando só para o Marx, Weber e Durkheim. Talvez seja muito melhor até para os nossos estudantes, né, para depois estudar sociologia clássica, estudar metodologia e entender melhor as coisas se a gente tiver lá a Martino e também, né, o Du Bois, eu fiz a defesa aqui também, entre esses clássicos. Pelo menos eles. Aí outros autores pode ser que mereçam também, eu posso não ter conhecido tanto. Eu dei uma olhada nesses excertos aí né, as fundadoras, né, mulheres da sociologia, né, tem coisas interessantes da Ana Julia Cooper, né, da Aida Bill Wells. Bill Wells, que tem aquele o Red Record, né, que é uma coisa interessante pensar uma sociologia bem visceral. Né? Eu só fiquei até com um pouco de receio de passar para os meus alunos, porque é um texto de você chorar, você, né, ficar enjoado. É uma coisa, né? São coisas interessantes, né, realmente. Mas o que dali eu pensei, olha, o que não dá mesmo para evitar, assim, que não é, acho que a gente tem que começar a pensar como obrigação mesmo de estar passando para os alunos, é a Martineau. Levando em conta, sem querer inventar moda, a sociologia mais normal que a gente faz hoje, a gente precisa ter essa referência também. Igor, muito obrigada. A gente está estourando o nosso tempo, só queria ler aqui 2 comentários. Olga Lustosa, eu não conhecia a Martineau, já salvei algum conteúdo para leitura posterior, gostei muito. E Klinger, excelente palestra, melhor ainda o debate, parabéns. Silvênia Tânia, excelente aprendizado, obrigado. Eu acho que foi muito boa essa introdução, né? Vai ser o primeiro vídeo falando sobre o Martineau que a gente tem, inclusive, disponível aí para despertar a curiosidade, né? Tem também um da professora Verônica Toshi naquela série lá da Unbox, né? Que é muito bom também, recomendo. E a gente vai somando aí discussões, debates, né, conceitos para a gente poder falar mais. Olha, gente, o professor Igor Suzano vai estar com a gente lá na série Ensino de Sociologia ontem e hoje também, no dia 18 de abril, às 19 horas, no Instagram, numa conversa mais informal, né? Então, aproveitem lá também, que eu acho que vai ser interessante a gente fazer prolongar um pouquinho essa discussão, né? E na sexta-feira nós teremos o professor Marcelo Gantos Jasmin falando sobre Tocqueville. Na segunda, eu falando sobre Martineau. E na sexta seguinte, a professora Roberta Soromenho falando sobre Tocqueville. Então, acho que a gente vai fechar essa discussão aí bem bacana sobre os fundadores. Professor, muito obrigada. Nós encerramos agora. O vídeo vai estar disponível no canal da SBS, né? Depois, e no blog a gente vai disponibilizar os slides. O senhor autoriza, professor, disponibilizar os slides? Ah, tá desligado. Esqueci de ligar ligar o microfone. Sim, eu só me dei conta que é bom eu colocar as referências, né, que está faltando lá nos slides, dessas citações que eu fiz. Aí eu vou acertar direitinho e passo de novo para vocês poderem disponibilizar, tá? Já é sem problema, pode disponibilizar sim. E eu que agradeço, obrigadíssimo pela oportunidade, pelo debate, agradeço a audiência aí. Mais uma vez, não sei se eu era a pessoa mais indicada para estar aqui, de repente até minha contemporânea, Foi Verônica, excelente. fosse alguém, mas acho que valeu para a gente, né, enfim, começar aí essa discussão. Mas obrigado mais uma vez. Júlia? Obrigada, queria agradecer. Aqui no YouTube tem um delay, aí as pessoas agradecendo, obrigada pela aula. Aula maravilhosa, gratidão, obrigada, excelente, maravilhosa palestra. Então, obrigada, Igor, porque a gente cumpre o papel que é manter um material disponível, né? Você comentou sobre essa questão da divulgação, é importante a gente prestar atenção nos outros espaços de produção de conhecimento, mas é importante também a gente qualificar a divulgação, né? Eu tenho dito que a sociologia, como a vacina, ela é vítima do próprio sucesso dela, né? Ela tem muita gente falando de sociologia
mas na intenção de reificar mitos, de manter uma postura que a gente pode complexificar do nosso ponto de vista, a gente pode qualificar essa divulgação, né? Desde que a gente se coloque à disposição para fazer esse trabalho. Então, obrigada pela colaboração. É muito precioso esse tempo e esse investimento. Obrigada mesmo. Bom, gente, a gente vai encerrar agora e eu lembro a vocês que nós teremos às 19 horas uma live com o professor Jacob Lima, presidente da SBS, a Sociedade Brasileira de Sociologia. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana. Vai ser lá no Instagram, no Fernanda HC Alcântara, é onde o projeto tem veiculado. Agradeço também a Breira Zanon, que está aí ajudando a gente na produção no canal da SBS, toda a equipe de mídia da SBS, e a professora Júlia da Mata, que é vice-coordenadora do projeto. Encerramos. Muito obrigada, professor. Até a próxima, até o dia 18. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.